eu sou a professora Joira. Esta é a nossa aula de número 5. Nesta aula estudaremos a queda livre. Queda livre. Durante séculos, diversas teorias foram elaboradas para tentar explicar a queda dos corpos. Para o grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, se abandonássemos dois corpos de massas diferentes da mesma altura e no mesmo momento, aquele de maior massa chegaria primeiro ao solo. Essa ideia permaneceu durante séculos, até que no início do século XVII, um estudo mais minucioso sobre a queda dos corpos foi realizado pelo grande físico Galileu Galilei. Dizem que Galileu abandonou do alto da Torre de Pisa, Itália, simultaneamente uma esfera de canhão e outra de mosquete, de massas diferentes. Mosquete é uma das primeiras armas de fogo usadas pela infantaria entre os séculos XVI e XVIII. Alguns disseram que as esferas atingiram o solo ao mesmo tempo, mas nada foi comprovado. As verdadeiras pesquisas de Galileu estão baseadas em vários experimentos e em observações. Galileu também observou a descida de esferas em um plano inclinado, então afirmou que todos os corpos, não importando a massa, chegavam ao solo sempre ao mesmo tempo quando abandonados na mesma altura. Anos depois, Robert Boole realizou uma experiência vedando um tubo de vidro com ar rarefeito, ar com baixa pressão atmosférica, e colocou uma moeda e uma pedra. Assim demonstrou que os corpos caíam com a mesma aceleração, livres da resistência do ar. Em 1971, o astronauta David Scott fez o mesmo experimento na Lua, onde os corpos podem se mover livres da resistência do ar, utilizando um martelo e uma pena, e observou que os dois chegaram ao mesmo tempo no solo. Foi concluído, então, dois corpos abandonados simultaneamente da mesma altura, no vácuo ou livre dos efeitos da resistência do ar, chegam ao solo no mesmo instante. Esse movimento é conhecido como queda livre e ocorre numa trajetória retilínea e vertical. Próximo da superfície da Terra, a variação da velocidade de um corpo em queda livre é proporcional ao intervalo de tempo, ou seja, a aceleração é constante. Para um corpo em queda livre, a aceleração considerada constante é a aceleração da gravidade, representada pela letra G. Considerando um corpo ao nível do mar, seu valor aproximado será G igual a 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Um corpo em queda livre apresenta aceleração constante e diferente de zero, então o movimento é uniformemente variado. Portanto, aplicaremos as funções horárias usadas no movimento uniformemente variado. Quando estudamos a queda livre vertical, o sentido da trajetória define o sinal da aceleração escalar. Se adotarmos o sentido da trajetória de baixo para cima, teremos que a aceleração da gravidade é negativa, pois sua aceleração é contrária à orientação adotada para a trajetória. Como temos um movimento uniformemente variado, pois a aceleração é constante, utilizaremos as mesmas funções horárias, trocando neste caso a letra A por menos G. Assim teremos a função horária da velocidade V igual a V0 menos G vezes T. A função horária das posições S igual a S0 mais VOT menos G sobre 2 vezes T ao quadrado, com S menor que S0. A equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes a variação de espaço. Se adotarmos o sentido da trajetória de cima para baixo, teremos que a aceleração da gravidade é positiva, pois sua orientação coincide com a orientação adotada para a trajetória. Como temos um movimento uniformemente variado, pois a aceleração é constante, utilizaremos as mesmas funções horárias, trocando neste caso a letra A por mais G. Assim teremos a função horária da velocidade, V igual a V0 mais G vezes T, a função horária da posição, S igual a S0 mais VOT mais G sobre 2 vezes T ao quadrado, com S maior que S0, a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes a variação de espaço.
Exercícios. Exercício número 1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir do repouso, um corpo cai verticalmente de 180 metros de altura em relação ao solo. Desprezando-se a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quando se orienta como positiva a trajetória do solo para cima, a função horária da posição do corpo em movimento da queda é: letra A, S igual a 180 mais 10t. Letra B, S igual a 180 menos 10t. Letra C, S igual a 180 mais 5t ao quadrado. Letra D, S igual a 180 menos 5t ao quadrado. E letra E, S igual a menos 180 menos 5t ao quadrado. Resolução. Dados fornecidos pelo exercício. Velocidade inicial igual a 0, pois partiu do repouso. Posição final igual a 0 metros. Posição inicial igual a 180 metros. Aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Orientação positiva da trajetória do solo para cima. Então, a aceleração da gravidade é negativa, pois o sentido positivo da trajetória é contrário ao do sentido do movimento do corpo que está em queda livre. O exercício pede a função horária da posição. Como temos aceleração constante, o movimento é uniformemente variado, então usamos a mesma função horária da posição do movimento uniformemente variado, só que trocando a letra A pela menos G. Agora, substituímos os valores dados pelo exercício na função horária. Temos, então, a seguinte função horária: S igual a 180 menos 5t ao quadrado. Alternativa D. Exercício número 2. Universidade Federal do Mato Grosso. Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os itens desprezando o efeito do ar. Número 1. A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos? Número 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve? 3. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo com velocidade maior que o mais leve? São corretos. Letra A, todos. Letra B, apenas o 1. Letra C, apenas o 2. Letra D, apenas o 1 e o 2. E letra E, apenas o 1 e o 3. Resolução. Número 1. A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos? Verdadeiro. Número 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve? Verdadeiro. 3. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo com velocidade maior que o mais leve? Falso, pois dois corpos abandonados simultaneamente na mesma altura, no vácuo ou livres dos efeitos da resistência do ar, chegam ao solo no mesmo instante. Encerramos nossa aula sobre queda livre e na próxima aula falaremos sobre o conceito de forças. Até lá!